Hoje, Deus permitindo, eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. E esta oração, a oração mais famosa da Bíblia, se encontra justamente nesta passagem de Mateus capítulo 6. Nos coloquemos em pé e nós vamos orar neste momento a oração do Pai Nosso, a partir do versículo de número 9. Jesus disse para os seus discípulos: portanto, vós orareis assim, todos juntos comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido e glorioso, assim como a palavra de Deus falou conosco nesta manhã, que a palavra de Deus volte a falar conosco nesta noite. Nos ensine através da palavra, nos fortaleça através desta palavra, nos edifique, meu Pai. Não nos deixe sairmos daqui, ó Deus, da mesma maneira que entramos, mas nos purifique, nos limpe, ó Pai, de toda a nossa maldade. Deus está usando o vale para nos purificar, Deus está usando o vale para mostrar sua vontade perfeita para as nossas vidas. Fale conosco então, através, ó Pai, desta oração, modelo, que Jesus Cristo nos deixou. Venha o Espírito Santo falar a cada coração neste momento. É o que pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Esta oração, a oração do Pai Nosso, faz parte do famoso Sermão da Montanha. Na verdade, ela foi dada para aquelas pessoas que já naqueles dias esperavam fazer parte do reino terreno, do reino mundial do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Só que o reino não foi estabelecido naqueles dias, ainda não foi estabelecido nos nossos dias. Então, podemos dizer que o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é apenas uma cartilha para os futuros moradores do reino de Deus. E eu quero lhe dar uma boa notícia: nós faremos parte desses moradores. Mas os princípios do Sermão da Montanha que encontramos aqui podem ser aplicados para qualquer época de nossas vidas. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração modelo de como deveria ser a minha e a sua oração particular. Quantos já oraram hoje? Quantos já falaram particularmente com Deus no dia de hoje? A oração do Pai Nosso, então, foi um modelo para nos ensinar como orar. Mas, por muitos anos, a oração do Pai Nosso tem sido recitada em público, como foi recitada aqui nesta noite, porque a sociedade como um todo reconhece o valor, a beleza literária da oração do Pai Nosso. Mas eu quero que você saiba que a oração bem-sucedida, a oração que realmente agrada a Deus, não é aquela recitada, não é aquela memorizada, mas é aquela que fazemos espontaneamente. Amém, irmãos? É aquela que sai diretamente do nosso coração. Eu quero ler para você os versículos anteriores. Mateus 6, versos 5 a 8. Jesus disse: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então nós estamos lendo aqui neste versículo que as pessoas que oram para serem vistas já receberam o seu galardão. Continuando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios,
que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Então você observa que Jesus está dando uma aula, uma lição, de como deveria ser a nossa oração. Em nenhum momento ele defende a oração memorizada, decorada, recitada, mas ele está mostrando que a oração precisa ser espontânea, individual, pessoal e diretamente para Deus. O que Jesus ensina sobre a oração me faz lembrar sobre o lugar mais santo, mais sagrado que existia no tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Uma vez por ano, e só uma vez por ano, o sumo sacerdote, não podia ser qualquer sacerdote, podia entrar naquele lugar sagrado para oferecer orações em favor do povo. E a única mobília presente dentro do Santo dos Santos era um propiciatório de ouro, ou seja, um lugar de pagamento que lembrava a misericórdia de Deus. A oração do Pai Nosso, então, é uma figura também, é um simbolismo do pecador que, entrando na presença de Deus, alcança misericórdia através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no propiciatório do Calvário. Amém, irmãos? Ela simboliza a misericórdia de Deus para conosco. Esta oração mostra, então, qual deve ser o verdadeiro significado da oração. Quero que você saiba, oração, primeiro, é adorar e louvar a Deus. Eu e você oramos para adorar e louvar a Deus. Nesta noite mesmo, antes do culto, alguns homens chegaram mais cedo, algumas mulheres chegaram mais cedo, algumas crianças chegaram mais cedo, e elas adoraram e louvaram a Deus antes deste nosso encontro. Oração também é apelar a Deus por nossas necessidades, nossos sofrimentos, nossas aflições, e finalmente, oração é interceder a Deus por outras pessoas. A oração se resume nesses três significados: adorar e louvar a Deus, apelar a Deus pelas nossas necessidades e interceder a Deus por outras pessoas. Jesus disse: portanto, vós orareis assim como Jesus. A oração do Pai Nosso é um modelo que eu e você precisamos seguir. Primeiro, é uma oração breve. É uma oração breve. Portanto, vós orareis assim. Esta oração contém apenas 5 versículos. É tão curta que podemos memorizá-la. Todas as orações na Bíblia, em geral, foram curtas. Agora, isso não quer dizer que não podemos orar ou fazer orações longas, que não podemos orar mais que 5 minutos. Na verdade, a Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia ensina que a nossa oração deve ser 24 horas por dia. Mas breve aqui significa que a nossa oração não deveria ser uma ladainha, não deveria ser repetitiva. A nossa oração precisa fluir, a nossa oração precisa sair do lugar. Você está conversando com Deus, falando com Deus, o ser mais soberano do universo, e não com um objeto inanimado. Veja o que Jesus Cristo ensina. No versículo 8, os pedidos precisam ser objetivos. Não vos assemelheis, pois, a eles quem? Os perdidos, os gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso coração. Você e eu, quando estamos orando, nós não estamos sendo consultados por um psiquiatra, que precisa conhecer todos os detalhes sobre a nossa vida, a fim de poder nos diagnosticar, mesmo porque Deus já tem todo o conhecimento necessário a nosso respeito. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Amém, irmãos? Ele sabe o número de fio de cabelos da nossa cabeça e Ele nos conhece por nome. Amém, irmãos? Ele possui o mapa da nossa vida em suas próprias mãos. Hoje em dia,
Existe uma falsa filosofia da nova era, ensinando que quando você fala com Deus, você tem que usar as palavras certas, os pronomes corretos, caso contrário, Deus não ouvirá. Isso é mentira, isso é misticismo. Jesus condenou esse tipo de prática. Ele disse: não vos assemelheis aos gentios, não vos assemelheis aos místicos. A oração objetiva é aquela que fala com Deus, como que se Deus já soubesse de tudo, e Ele sabe. Em segundo lugar, os pedidos melhor dizendo, os pedidos não devem ser repetitivos. Jesus disse: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E gentios aqui, sinônimo de pessoas perdidas. Agora, preste atenção, insistir é bem diferente de repetir. Jesus ensina, sim, que devemos ser insistentes. Jesus ensina, sim, que devemos insistir com Deus, o nosso Pai. E Ele nos ensinou isso através da parábola da viúva, que de tanto insistir, ela foi atendida pelo juiz. Apesar de ser um juiz mau, um juiz injusto, porque ela tanto insistia que ele acabou atendendo. Mas se ela ficasse repetindo a mesma ladainha, ele não a teria atendido, ele mandaria prendê-la. Há uma diferença então entre insistir e repetir. Meus irmãos, eu estou insistindo que Deus cure o irmão Juscelino há mais de 2 anos, amém, irmãos? Mas eu não repito as mesmas palavras. Eu estou insistindo que Ele abençoe a minha casa, que Ele abençoe as minhas filhas até o último dia da minha vida. Eu estou insistindo que Ele derrame bênçãos poderosas sobre este ministério, amém, irmãos? Mas eu não fico repetindo as mesmas palavras, eu falo espontaneamente com Deus. Os gentios não, eles pensavam que seriam ouvidos, porque seguiam um certo ritualismo de palavras repetitivas, eram orações memorizadas. Mas veja o que Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 nos ensina, irmãos. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Pense no que você está dizendo, pense no que você está falando, na presença de seu Deus. Ele sabe do que nós precisamos, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios. Isso me faz lembrar de 2 chefes de uma tribo africana. Eles saíram em busca de ajuda, chegaram numa certa agência missionária, falaram com o médico missionário daquela agência, pedindo que ele mandasse o missionário para a tribo deles, porque eles queriam também conhecer a Deus e conhecer a Bíblia. Mas o médico missionário não tinha ninguém para mandar, não conhecia ninguém disponível para trabalhar naquela tribo. 2 anos se passaram e os 2 chefes da tribo voltaram àquele médico. Voltaram novamente com o mesmo pedido. Desta vez o próprio médico resolveu ir até a tribo daqueles homens. Chegando lá, irmãos, num domingo pela manhã, encontrou todos os membros da tribo ajoelhados. Eles estavam sobre os seus joelhos, mas não estavam orando. Eles estavam em silêncio. O missionário então perguntou: o que vocês estão fazendo? E eles disseram: nós estamos ajoelhados na presença de Deus, como vocês fazem em suas igrejas. O missionário disse: mas isso não é oração, vocês não estão falando nada. E os chefes da tribo disseram: nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que dizer, nós só estamos ajoelhados. Há 2 anos, todo domingo pela manhã, nós passamos horas aqui sobre os nossos joelhos, mas não sabemos o que dizer. E realmente, eles não sabiam o que dizer, mas Deus sabia do que eles precisavam, e por isso Deus mandou o missionário, amém, irmãos?
Eles não pediram, eles não sabiam o que dizer, mas Deus sabia do que eles estavam precisando. Isaías 65, verso 24 diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meus amados irmãos, Deus sabe do que nós precisamos. Quantas vezes eu já fiquei calado na presença de Deus apenas chorando. Quantas vezes eu não orei, mas eu fiquei cantando. Quantas vezes eu não orei, mas eu fiquei simplesmente pensando. Porque Deus sabia do que eu precisava. A oração do Pai Nosso é uma oração breve. Em segundo lugar, ela é uma oração bíblica. Portanto, vós orareis assim. Existe um jeito certo de orar e existe um jeito errado de orar. Nem todo ensinamento bom é bíblico, mas todo ensinamento bíblico é bom. O que é uma oração bíblica? É aquela que usa linguagem bíblica. Jesus disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Eu conheço vários nomes de Deus e não conheço todos, mas eu conheço muitos nomes de Deus. As palavras e ideias que Jesus mesmo usou na oração do Pai Nosso podem ser encontradas praticamente em todos os livros do Velho Testamento. Foi a maneira também como Abraão, Isaac e Jacó se aproximaram de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite, Deus precisa ser tratado com reverência. Deus precisa ser tratado com honra. E Deus precisa ser dirigido com respeito. Amém, irmãos? Eu disse ontem para um jovem casal desta igreja, que nós precisamos dormir em paz, dormir em segurança, dormir com tranquilidade e acordar com medo. Passar o dia com medo, viver no temor do Senhor, mas dormir na segurança de Deus. Os homens estão fazendo o contrário, eles estão dormindo com medo, eles estão precisando de remédios para dormir, e na hora que acordam eles viram um leão, eles têm coragem para pecar contra Deus, fazer decisões erradas. Deveria ser o inverso. Durma seguro, porque Deus dá assim o sono aos seus amados. Amém, irmãos? E deixe o temor para durante o dia, para que você realmente possa andar no caminho certo, no caminho do Senhor. No Congresso e no Senado Nacional, os deputados e senadores precisam usar um certo pronome de tratamento para se dirigir um ao outro. Vossa Excelência. Trata-se de uma maneira muito respeitosa para se dirigir ao colega. Mas quantas e quantas vezes, durante certas votações, durante CPIs, é até engraçado ver como eles se tratam. Vossa Excelência é um mentiroso. Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência está faltando com a verdade. E assim por diante. Nós, irmãos, por outro lado, devemos tratar Deus com reverência, evitando gírias, evitando jargões, como que se Deus fosse aquele cara lá de cima, como se Deus fosse meu irmão, como se Deus fosse meu camarada. Não, Ele não é nada disso, Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, amém, irmãos? Salmo 89, verso 7 diz: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercam. É por isso que nesta igreja nós pedimos, use o banheiro antes do culto, tome água antes do culto, mas durante o culto precisamos ser reverentes, porque nós estamos na presença de Deus. Guardemos os nossos pés quando entramos na presença de Deus. Lembro-me de uma esposa de pastor,
mãe, esposa, líder de sua igreja. Ela não tinha tempo para nada. Um dia ela resolveu mudar esta situação. Comprou várias e várias velas. Velas pequenas. E ela então dizia para os filhos, para o marido, para a igreja: enquanto essa vela estiver acesa, não me perturbem. Eu estou passando tempo com Deus. E ela acendia a vela no seu quarto. E enquanto a vela queimava, ela orava, ela lia a Bíblia, ela cantava, ela chorava. E ninguém podia bater naquela porta. Ela sabia que a presença de Deus era um lugar de reverência. Na língua portuguesa, nós usamos você para alguém de nossa mesma idade, para alguém mais jovem do que nós, ou para alguém que ocupa a mesma posição, de liderança e de trabalho que nós ocupamos. E nós reservamos a palavra Senhor para os mais velhos. E Senhor para aquelas pessoas que ocupam uma posição de autoridade sobre nós. Então, já que existe essa diferenciação na língua portuguesa, nós brasileiros não deveríamos chamar Deus de você. Eu me sinto mal quando alguém orando chama Deus de você. Eu vejo muitos americanos fazendo isso, e eu entendo por quê. Porque no inglês não há essa diferenciação. E eles simplesmente estão traduzindo o you para você em português. Mas se eu pudesse, eu diria para eles: irmãos americanos, não façam isso não. Soa mal. Soa mal. Nós precisamos chamar o nosso Deus de Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. O que é uma oração bíblica? É aquela que usa linguagem bíblica. E segundo, é aquela que usa ensinamentos bíblicos. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De acordo com Lucas, que também foi um dos escritores dos evangelhos, a oração do Pai Nosso aconteceu porque um dos discípulos, eu não sei necessariamente qual deles, queria saber como orar. Senhor, ensina-nos a orar. Portanto, uma oração só é válida se ela estiver dentro dos parâmetros da Bíblia. Jesus nunca fez uma oração a Deus que contrariasse os ensinamentos de Deus. A oração do Pai Nosso, então, é breve, e a oração do Pai Nosso é bíblica. E em terceiro lugar, é uma oração destemida. O que quer dizer isso? Pai Nosso. Em 1979, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo se hospedou no hotel onde eu trabalhava, aqui na nossa cidade. Naquela época eu era um office boy, eu era uma criança trabalhando para aquele hotel. Na época, apesar de criança, eu dei uma Bíblia de presente nas mãos do nosso presidente. Eu dei uma Bíblia de presente para ele. E um dos meus coleguinhas, que também era office boy, coincidentemente entrou no elevador na mesma hora que o presidente. O presidente estava rodeado de segurança, e aquele menino entrou e, quando ele se deu por conta que era o presidente, ele tremeu de medo. Ele tremeu nas pernas. O presidente percebeu o que estava acontecendo, tentou, quebrar o gelo. Perguntou para o menino como que ele estava, como era o seu nome. O menino não conseguiu falar. O menino não conseguiu responder. Ele ficou petrificado na presença do presidente. Jesus ensinou, irmãos, que nós não precisamos ter medo do nosso Deus. E nós não precisamos ficar petrificados na presença de Deus. Ao contrário, a oração do Pai Nosso foi uma oração de ousadia, foi uma oração de confiança. E é assim que Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Hebreus 4:16 diz:
Cheguemos, pois, com confiança, ousadia, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E essa coragem advém do perdão dos nossos pecados, não há mais nada nos separando de Deus. Esta coragem advém do sangue de Jesus Cristo, que nos lavou dos nossos pecados. Essa coragem advém do fato que Jesus Cristo nos selou com o Espírito Santo de Deus. E através de Cristo, hoje nós temos acesso à presença de Deus 24 horas por dia. O que é necessário então para orar com confiança? Em primeiro lugar, salvação. Quantos aqui têm certeza que se morrerem hoje, vão para o céu? Digo amém. Amém. Esta salvação, irmãos, ela é imperativa para que você possa entrar na presença de Deus com confiança e dizer: Pai meu, Pai meu. Uma pessoa salva que já nasceu de novo, tem absoluta certeza que Deus é o Pai dela. Já uma pessoa perdida sem Cristo, não tem esta certeza. Jesus assim disse para os fariseus que eram religiosos: se Deus fosse o vosso Pai, quer dizer que não era, mas se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Nesta noite eu posso dizer: eu amo a Jesus Cristo, porque Deus é meu Pai. Deus só é Pai daquelas pessoas que já receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus é Criador de todos nós. Ele criou todos os seres humanos, mas só é Pai, Pai espiritual, daqueles que já nasceram na família de Jesus Cristo. Veja João 1,12. João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nos tornamos filhos de Deus, Deus nosso Pai, através de Jesus Cristo, na minha vida, na sua vida. Só há uma razão neste momento, porque você ainda não é um filho de Deus, porque você não quer, porque você não deixa. Jesus disse em João 5, versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Um jovem tentou salvar a sua mãe, que estava morrendo afogada, mas ela não parava de se mexer, ela não parava de se debater contra as águas. Ele pulou no rio selvagem, e ele tentou segurá-la, mas ela não ficava quieta. Ele dizia: mãe, confie em mim, fique quieta para que eu possa salvá-la. Mas quanto mais ele dizia: fique quieta, calma, mais ela se debatia. No funeral da mãe, o filho ficou ao lado daquele caixão, repetindo a mesma pergunta, várias e várias vezes: mãe, por que a senhora não me deixou salvá-la? Mãe, por que a senhora não me deixou salvá-la? Jesus tentou salvar os fariseus, mas eles não o deixaram. Deus tentou salvar os judeus no deserto, mas eles não o deixaram. Hoje Ele deseja salvar a sua alma e você pode deixar. Amém, irmãos? Ele deseja salvar. Pai nosso, deixe Deus se tornar o seu Pai a partir de hoje. Segundo, para orar com confiança, é necessário santificação. Por isso, perdoa-nos as nossas dívidas. E a palavra dívida aqui significa débitos, culpa, delitos. Ser salvo não é difícil, mas ser santo já é outra história. No mundo há muitas pessoas que se dizem salvas, mas não estão vivendo por Cristo. A Bíblia chama essas pessoas de carnais. Paulo disse: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Acontece que essas pessoas eram salvas, elas eram membros de igreja, todavia elas estavam vivendo como se não fossem salvas, e elas estavam andando
no caminho que sempre andaram antes da salvação, inveja, ciúmes e inimizade. John Lennon escreveu a música Imagine, música famosa até nos dias de hoje. Imagine um mundo sem o céu e sem o inferno, e todas as pessoas vivendo apenas para o dia de hoje. Imagine ninguém morrendo, ninguém matando, um mundo sem religião e as pessoas vivendo em perfeita paz. Imagine, enquanto John Lennon cantava e fazia sucesso com essa música, ele batia, agredia sua esposa dentro de casa, usava drogas pesadas e era um homem deprimido. Assim também é aquele que se chama filho de Deus, mas vive só da imaginação, não da realidade. Ele diz uma coisa, mas pratica outra. Não precisa ser assim. Através da oração do Pai Nosso, Deus pode ser o nosso Pai e nós podemos ser seus filhos. Jesus ensinou e perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, nossos débitos, que legalmente Deus poderia cobrar de nós, mas Ele só não cobra porque Jesus Cristo, seu Filho, já pagou por aquele débito lá na cruz do Calvário. Todo crente salvo, se realmente desejar, pode viver em santificação. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Talvez seja nesta noite, amém, irmãos, que alguns de nós vai confessar e abandonar os seus pecados aqui no altar e alcançar misericórdia de Deus para as nossas vidas. Muitos não têm ousadia de entrar na presença de Deus, Pai Nosso, porque sabem que estão vivendo em pecado. Tem muitos débitos. Não precisa ser assim. Peça perdão, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. A oração do Pai Nosso é uma oração breve, é uma oração bíblica, é uma oração destemida e, em quarto lugar, é uma oração fervorosa. Eu não estou falando de personalidades. Eu estou falando de fé. Portanto, vós orareis assim. Assim como? Fé, meus irmãos, é o maior ingrediente, é o elemento mais importante dentro de uma oração bem-sucedida. Se não há fé, nem adianta orar. Quantos acreditam que quando nós oramos pelo irmão Juscelino, Deus pode curar? Senão não adianta orar. Hebreus 11:6 diz: ora sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Às vezes eu duvido de qual seja a vontade de Deus. Às vezes eu não sei qual será a vontade de Deus, mas eu nunca posso duvidar do poder de Deus. Então, nós acreditamos que Deus é galardoador dos que o buscam. Então, por que a maioria de nós vive como se não acreditasse? Eu acredito, irmãos, que os cultos de oração dessa igreja deveriam estar fervendo de pessoas. Eu acredito nisso. De minha parte, as maiores bênçãos que eu já recebi na minha vida vieram dos cultos de oração da minha igreja. A minha igreja, nós homens orávamos aos sábados, 9, 9:30 da noite, todo sábado, após o ensaio do coral. Nesta igreja nós oramos todo domingo, às 18h15. Oramos também um tanto nos cultos de quarta-feira, não é verdade? E às vezes, de forma esporádica, nós reunimos os homens para que orem aqui numa quinta-feira à noite. E as mulheres irão fazer isso em breve também. Veja Mateus 18:19. Vamos ler juntos.
Veja o que diz, todos juntos. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos acreditam nisso? Por isso eu digo, os cultos de oração deveriam estar fervendo. Quando oramos, temos que acreditar em 2 aspectos a respeito de Deus. Primeiro, Deus deseja atender às nossas orações. Não significa fazer o que pedimos, mas responder o que pedimos. Sim, não ou espere. Jesus disse, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. E segundo, Deus é transcendente. Deus está onde? Pai nosso que estás nos... Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. Por que céus? Plural, porque há 3 tipos de céu. A atmosfera, onde os pássaros voam. O espaço sideral, onde se encontram os astros. E o terceiro céu, onde habitam os anjos e serafins. E de acordo com Jesus, Deus está acima de todos esses céus. Deus está acima de todos esses lugares ainda. Pai nosso que estás nos céus, Deus transcende o tempo e Deus transcende o espaço. Então este Deus não teria nenhuma dificuldade em nos ouvir, em nos atender, em nos abençoar, em nos dar vitória. Este Deus não teria nenhuma dificuldade em nos abençoar. É nós que criamos as dificuldades. Não Deus. Ele é completamente soberano. Amém, irmãos? A oração do Pai Nosso. Breve, bíblica, destemida e fervorosa. E em quinto e último lugar, é uma oração completa. Portanto, vós orareis assim. Há 6 pedidos especiais nesta oração, que deveriam sempre fazer parte das nossas orações. Primeiro, santificado seja o nome de quem? De Deus. Amém, irmãos? Separado, santificado, consagrado, homenageado, honrado, reverenciado seja o nome de Deus. Olha, nós estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com a imagem de Deus. Já perceberam isso? A oração verdadeira é aquela que deseja trazer honra e glória ao nome de Deus. Por isso, Tiago 4, versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Nesta semana que passou, eu e a minha esposa estávamos conversando e eu disse, eu descobri, finalmente, porque Deus não tem respondido a uma certa oração que eu estou fazendo há anos. Eu descobri porque eu estava orando para gastar nos meus próprios prazeres. Eu estava pedindo por minha causa, eu estava pedindo para minha satisfação. E não para a glória de Deus. Segundo pedido, venha o teu reino, não o nosso reino. Os judeus, você sabe, estavam esperando pelo reino do Messias, e agora a igreja que somos nós, também está esperando por este reino, pois vamos reinar juntamente com ele um dia. Infelizmente, poucos cristãos estão orando pela volta de Jesus Cristo. Talvez a vida deles esteja muito boa, talvez o mundo deles seja muito bom, mas o meu mundo é péssimo. Eu quero a volta de Jesus Cristo. Segundo pedido, seja feita a tua vontade. A nossa igreja não é melhor que nenhuma outra igreja, irmã Verusca. A irmã que é a nossa mais recente, nova convertida, juntamente com a Sônia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, é uma igreja que se preocupa em fazer a vontade de Deus, e não a vontade dos homens. Deus não é um gênio da lâmpada, que basta esfregar e Ele vai satisfazer os nossos pedidos.
Não, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de nós, Ele está acima dos nossos desejos, e nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dá quando? Hoje. Nós não deveríamos nos preocupar, pois, com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Deus promete nos abençoar passo a passo, dia a dia, a cada dia. Quinto, e perdoa-nos as nossas, diga alguém, você é devedor tanto quanto qualquer pessoa que lhe deve. Alguém me disse, pastor, o senhor perdoa com tanta facilidade. Por quê? Porque eu peco com a mesma facilidade que eu perdoo. Graças a Deus por isso. Se eu não pecasse com a mesma facilidade que eu perdoo, eu não perdoaria com a mesma facilidade que eu peco. O pecado inconfesso impede as bênçãos de Deus. Não adianta orar sem arrependimento de pecados. E por último, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tentação aqui são provações, provas, testes. De maneira nenhuma Deus nos leva a pecar. Mas na hora que nós estamos no meio do fogo, só Deus pode nos tirar. Tiago 1,13 deixa bem claro, ninguém sendo tentado ou provado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas quando nós estamos no meio da tentação, só Ele pode nos tirar.